Deixa eu dizer algumas coisas antes. Eu tenho experimentado algo diferente nos últimos anos do meu ministério. Quando eu comecei a pregar, quando eu tinha 23 anos, recém-batizado, me batizei com 23 anos e imediatamente recebi um convite para pregar. Eu achei que ia ser músico na igreja, porque eu fui músico antes. Mas com 3 meses de batismo me chamaram para pregar, nunca havia falado em público. E quando eu pregava, tentava de alguma maneira seguir a linha dos pregadores, não eram. E a maior parte das pregações, o que vou dizer agora não quer dizer que estavam errados, mas é uma forma de pensar. A maior parte dos pregadores, eles pregavam um assunto para que as pessoas pudessem sair da igreja e depois viver esse assunto na sua vida. Ensinavam as pessoas a andarem com Deus e diziam que Deus esteja com vocês durante essa semana. Não está errado, mas eu aprendi que nós devemos ter uma ligação com Deus, comunhão com Deus, estarmos perto de Deus, já aqui na igreja. No momento do louvor, no momento do culto, no momento que estamos aqui de alguma forma ligados em Deus. E especialmente agora, quando vamos abrir a Bíblia, a gente tem que lembrar que nós chamamos a Bíblia da palavra de Deus. E a gente tem que ter muito isso em mente. Que quando abrimos a Bíblia e vamos estudar a Bíblia, e esse é o meu foco no meu ministério aqui, um dos meus principais objetivos, é estudar a Bíblia com vocês. E estudar a Bíblia e pregar não envolve só pregar um tema que sempre se adeque à sua necessidade assim imediata. Às vezes o assunto pode não ser um assunto que esteja 100% ligado ao seu problema, ao seu desafio, à sua dor, à sua necessidade, ao seu sonho. Mas quando abrimos a Bíblia e buscamos a presença de Deus, a atmosfera do céu nos envolve. E essa atmosfera do céu, mesmo que o assunto não esteja ligado, como eu disse, especificamente àquilo que você está passando, só de estarmos na presença de Deus, isso nos trará alívio, esperança, nos fortalecerá e fará com que nós venhamos a olhar para os desafios, para os problemas, para as necessidades, para as dores, para os sonhos, com outros olhos. Um dos lugares que eu mais sinto a presença de Deus é quando prego. E às vezes faço um teste comigo mesmo. Eu sou meu laboratório. Se aquilo que eu não estiver vivendo, não estiver procurando viver, eu não tenho por que pregar. Então o que estou falando agora é por experiência. Quantas vezes estou aqui no púlpito, e a maior parte das vezes, aliás, praticamente 100% das vezes, que estou aqui sentindo a presença de Deus, ligado nele, pedindo que Ele fale por meu intermédio. Às vezes eu paro um pouquinho para pensar em alguns problemas que estou enfrentando, e quando paro para pensar, os problemas parecem nada. Muitos deles parecem nada. Claro que existem outros maiores, mas por que estou dizendo isso? Porque diante de Deus, diante da presença de Deus, ao andarmos com Deus, ao estudarmos a Bíblia, passamos a olhar para a vida com os olhos de Deus, e isso muda tudo. Então não é estarmos num culto simplesmente para aprendermos ou para dizermos o sermão foi bom ou não foi bom, a música foi boa ou não foi boa. A ideia é viver aqui uma experiência de comunhão com Deus, para que ao experimentarmos aqui e vivenciarmos algo diferente, possamos continuar vivenciando lá fora. O apóstolo João tinha uma ligação tão próxima de Deus, que a atmosfera do céu o acompanhava onde quer que ele estivesse. É isso que muda, é isso que faz com que as coisas sejam diferentes. Nós vamos estudar a Bíblia agora.
Aproveite esse momento para estudar, para refletir. Eu não sou um pregador que impõe as minhas ideias. Eu tento pregar fazendo com que você raciocine comigo. Eu entendo que recebemos de Deus um nível de inteligência, obviamente de capacidade de raciocínio. E eu entendo que como pregador, como pastor, eu tenho que estudar a Bíblia com vocês, para que juntos analisemos os textos, nos aprofundemos nos assuntos, cheguemos a conclusões juntos e tomemos decisões juntos no final da mensagem. Nós estamos planejando, eu, pastor Elias, e vamos isso unir com os anciãos e com a liderança da igreja, séries de estudos, aos sábados, às quartas-feiras, e o objetivo, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Há alguns anos, raramente eu passo um dia sem assistir algum sermão. E algumas vezes eu propositadamente assisto sermões de pessoas que não pensam como eu, que acreditam muitas vezes até em doutrinas que não são as que eu penso, porque eu tento entender a cabeça das pessoas de uma forma geral e ao mesmo tempo procuro entender as necessidades que temos como pessoas, como igreja, de pregarmos mensagens que ajudem a nós mesmos e as pessoas a entenderem que existe uma direção a ser seguida. E eu percebi nesses anos que se passaram, que muitas pessoas acabam, mesmo na sua sinceridade, não estou criticando, seguindo ou pregando algo que não tem muitas vezes base bíblica. E por isso, há alguns anos resolvi estudar com profundidade, mais ainda, e me aprimorar nos estudos das Escrituras, para que a gente consiga entender cada vez mais e pregar cada vez mais algo que tenhamos segurança e profundidade daquilo que estamos seguindo. Deixa eu te dizer mais uma coisa antes ainda de abrirmos a Bíblia. Se eu não conheço a verdade, eu corro o risco de andar numa direção, mesmo sendo sincero, que não me fará obter ou chegar no resultado que eu espero para a minha vida. Resultado emocional, mental, físico e espiritual. As verdades não são verdades porque alguém definiu. Deus criou você e a mim com uma estrutura que envolve as 4 áreas, como eu sempre tenho dito: físico, mental, espiritual e emocional. Deus criou o ser humano com uma estrutura que ele só viverá no alto potencial dessas 4 áreas, quando em cada uma delas ele descobrir quais são os princípios orientadores que farão com que o ser humano chegue no mais alto grau do seu potencial. Eu entendo isso. Na sua agenda e na minha agenda diária, temos que ter atividades que envolvam as 4 áreas, que cuidem do corpo, que desenvolvam a sua mente, que ampliem as tuas emoções positivas e que te aproximem mais de Deus. Vamos estar juntos nessa jornada. Que Deus abençoe você nessa manhã. Você que está em casa, alguns estão viajando, que Deus abençoe cada um de vocês. Alguns amigos estão assistindo. Que o Espírito Santo conduza a cada um de nós nesse momento. Eu queria que você orasse mais uma vez, para que o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da divindade, temos um único Deus formado por 3 pessoas, e o Espírito Santo tem como uma das suas funções falar conosco e nos mostrar o quanto precisamos de Jesus, e assim nos deixando ser conduzidos por Ele, progressivamente sermos como Jesus é. Vamos fazer isso, você, a sua família, seus filhos.
Feche seus olhos, 30 segundos. Aproveite para falar com Deus. Mais uma vez, Senhor, queremos ter uma postura de adoração diante do Senhor, que facilite, Pai, que viabilize a ação que o Senhor Espírito Santo tem planejado para realizar na nossa mente, na nossa vida. Não queremos bloquear, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Não queremos impedir, não queremos que a nossa mente se desvie do Teu plano. Mas nesse momento que vamos abrir a Tua palavra, ajuda-nos a termos o poder da concentração, para que o Senhor realize e faça aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Te pedimos, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale conosco. As pessoas ouviram a minha voz, Pai, mas mais uma vez que a palavra seja do Senhor, no nome de Jesus, amém. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo está escrevendo suas últimas palavras antes de morrer. Eu quero que vocês leiam esse texto lembrando que Paulo não está num lugar confortável, num lugar tranquilo, imaginando que viveria ainda muitos anos. Paulo está escrevendo as suas últimas palavras. E eu fico, por mais que pregue esse sermão e tenha lido esse texto muitas vezes, eu penso como um homem pode dizer o que Paulo disse, como um homem pode se preocupar com aquilo que vamos ler, sabendo que pouco tempo lhe resta. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Na minha Bíblia diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Paulo vai falar com Timóteo. Ele diz: Timóteo, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, as pessoas estarão rodeadas de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente ou plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. E desde agora, a coroa da justiça está guardada a mim, e o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Vamos parar por aqui. Queridos, a mensagem de hoje envolve a vida do apóstolo Paulo. Paulo não foi, obviamente, um homem qualquer. Paulo foi um homem educado, a sua formação foi planejada para que Paulo pudesse se tornar um dos grandes líderes de Israel. A educação de um israelita não era semelhante à nossa. Normalmente um jovenzinho que nascia em Israel tinha como prioridade a sua primeira educação, o seu primeiro foco
dos pais, da igreja, da nação escolhida por Deus, era formar essas crianças, esses jovens, para que pudessem ter uma base religiosa extremamente profunda e baseada nas Escrituras. Quando eles tinham isso, depois de terem isso como prioridade, aprendiam um outro tipo de trabalho, um outro ofício. Paulo foi um desses homens, um desses jovens. Paulo ele foi educado, ele foi ensinado por um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um dos homens que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o grupo formado por 70 líderes, mais o sumo sacerdote da nação. Esse grupo não tinha autonomia política, não havia liberdade plena, porque estavam sendo dominados pelos romanos. Roma dominava o mundo nessa época, vocês sabem. Mas até onde havia liberdade, o Sinédrio era o grupo que dirigia a nação. E os homens, teoricamente, os mais sábios, os mestres, os que conheciam melhor as Escrituras, os mais competentes, faziam parte desse grupo. E Gamaliel era um deles. E alguns jovens eram escolhidos para serem formados pelo Sinédrio, e Paulo era um deles. Paulo foi educado, Paulo foi ensinado por esse grande mestre Gamaliel. Só que havia um problema na época de Paulo. As pessoas haviam perdido a noção do que era ter uma vida com Deus. As pessoas haviam perdido o que era serem cristãos. Por que isso aconteceu? Vocês sabem que quando Samuel estava para morrer, eu vou resumir só para colocar vocês na cronologia e entendermos qual era o problema de Paulo em questão de conhecimento, teologia que foi passado para ele. Quais eram as dificuldades na época de Paulo? Vocês sabem que Samuel foi o último profeta, sacerdote e juiz. O povo pede um rei. Saul se torna o primeiro rei no ano 1050. Depois vem Davi, 40 anos depois. Depois vem Salomão, 40 anos depois. O reino é dividido. As 12 tribos são divididas. 10 tribos, que chamamos de Israel, ainda ficam no norte. Jeroboão foi o primeiro que dirigiu. 2 do sul ainda ficam com o filho de Salomão, Roboão. E assim temos o Antigo Testamento no período dos reinos. No ano 722, a Assíria invade Samaria, capital das 10 tribos do norte. E a estratégia, tanto dos assírios como da Babilônia, era pegar as pessoas que estavam vivendo no país conquistado e espalhá-las para o mundo todo e trazer pessoas para lá, para que não houvesse possibilidade de rebelião. Isso os assírios fizeram. Depois, Babilônia invade, com Nabucodonosor invade as 2 tribos do sul. No ano 605, 597, 586, Nabucodonosor invade as 2 tribos do sul e leva-as para o cativeiro. Vocês se lembram que a Medo-Persa sucede Babilônia agora, na figura de Ciro, profetizado por Isaías. A Medo-Persa já tinha uma filosofia ao contrário, ela restaurava a terra, restaurava a adoração ao Deus verdadeiro, e foi através de Ciro que foi permitido o povo voltar e reconstruir o país. Mas a Medo-Persa passa e vem Alexandre o Grande com a Grécia, e depois vem Roma. Por que estou dizendo tudo isso? Porque no período que vai de Malaquias, cerca do ano 438 até João Batista, chamamos na teologia de período intertestamentário. O que aconteceu nesse período? Não houve, obviamente, profetas, e nesse período o povo de Deus, que vivia ainda em Israel, começaram a pensar que o povo precisaria fazer alguma coisa para que pudessem deixar de serem cativos de outras nações.
porque eles perceberam que o povo só estava cativo da Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, em virtude de terem se afastado de Deus. Eu quero deixar claro que Deus não castiga, obviamente, ninguém, mas se os seres humanos não querem se colocar diante dele para serem conduzidos por ele, acabam recebendo o resultado de algumas coisas que não é Deus que mandou. E nesse grupo, e nesse período, um grupo surgiu, chamado os fariseus. Os fariseus surgiram com a seguinte visão: vamos criar leis, vamos criar regras, vamos criar alguma coisa que cerque o povo, que limite o povo a cometer os mesmos erros do passado. Porque se não cometemos os mesmos erros, Deus poderá nos libertar. A ideia era boa a princípio. Só que na medida em que foram criando essas leis, começaram a esquecer de como andar com Deus, de como viver com Deus. As leis eram tão grandes, tão grandes, tão grandes, leis humanas, não bíblicas, que as pessoas tinham que ficar pensando o tempo todo o que fazer, como me comportar, como agir, para não errar. Vocês terem uma ideia, se um fariseu achasse uma moeda no chão no dia do sábado, ele tinha criado uma regra que você não podia pegar a moeda, porque era trabalho. Até aí, mas qual era o problema maior? Eles pensavam assim: não posso perder essa moeda. Então, para não perder a moeda, sentavam em cima da moeda o sábado inteiro e ficavam esperando dar o pôr do sol. Quem dava o pôr do sol podia pegar a moeda. As coisas começaram a acontecer assim. Não podiam fazer assim na grama, porque se saísse a grama era trabalho. Não podiam andar uma determinada distância, porque aquilo já passaria a ser trabalho. E as regras eram muito grandes, cada vez maiores. E o povo começou a misturar, os líderes começaram a misturar a palavra de Deus com essas tradições. E eu fiz toda essa introdução para vocês entenderem o contexto da cabeça de Paulo. Paulo foi educado nesse contexto. A mistura de Bíblia, Escrituras com tradições. E por mais que Paulo pudesse ser sincero, escuta o que eu vou te dizer: a sinceridade não transforma a mentira ou o erro em verdade. Posso dizer uma coisa com carinho aqui? Entenda o que eu vou dizer. Deus tem os seus filhos em todas as religiões. Estão me ouvindo? Porque Deus tem os seus sinceros em todos os lugares. Só que Deus não pode ter duas verdades. Então, por mais que eu seja sincero, e Deus vê que sou sincero, eu tenho que entender se estou realmente estudando e vivendo e entendendo a verdade. Porque por mais que eu possa ser sincero, volto a dizer, as verdades que eu acredito podem não ter base bíblica. E eu acredito com todo o meu coração nesses 38 anos, quase 39 a semana que vem que prego, que quando um ser humano sincero ouve a verdade, ele muda, ele aceita, ele se deixa conduzir. Então eu tenho que ter a convicção de que a minha sinceridade está pautada, baseada, fundamentada, estruturada na palavra de Deus. Quando eu me converti, eu comprava livros de todos os jeitos que pudessem ser a favor ou até não aquilo que eu acreditava. Eu era sozinho em casa, não tinha ninguém para me apoiar. Minha mãe me ensinou a ler, a falar com Deus desde pequeno, mas eu não havia aprendido a estudar a Bíblia até os 20 anos. E eu me lembro que quando comecei a estudar a Bíblia, eu não entendia absolutamente nada. Mas eu me lembro que quantas vezes eu me ajoelhava no meu cantinho, mesmo no ambiente de trabalho, eu me ajoelhava e dizia: Deus, me ajuda a entender esse livro, me ajuda, não me deixa ser enganado. E a palavra de Deus diz, Jesus diz que aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Não existe nada que impeça você de conhecer e de viver a verdade, quando nós
a nossa oração, quando a nossa oração tem esse tipo de postura, deixa eu aproveitar para dizer isso. Toda a vida espiritual começa da maneira como você fala com Deus. E precisa ter coragem para orar. Precisa ter coragem muitas vezes para falar certas coisas para Deus. E dizer: Deus, me ajuda a ser do jeito que o Senhor pensa que eu tenho que ser. Me ajuda a viver do jeito que o Senhor entende que eu preciso viver. Todas as coisas da minha vida que eu não deixei Deus dirigir, que eu adiei a entrega, que eu fiz do meu jeito, que eu conduzi da minha forma, eu só sofri. E aquilo que a gente não entrega para Deus, pode perceber, é o último assunto que Deus vai conseguir resolver na tua vida. Às vezes os anos vão se passar, você já entregou para Deus, mas tem um assunto que você não entrega, é seu, você tem medo, você se acaricia, você gosta, o domínio é seu, você gosta que as coisas aconteçam da sua maneira. Esse assunto é onde o inimigo entra para destruir você, para pressionar você, para desanimar você. A sinceridade, eu fui sincero quando era criança. Mas a palavra de Deus faz com que as coisas sejam vistas na ótica que precisam ser vistas. Paulo foi criado sem entender isso. E na sua sede, na sua vontade de servir a Deus, na sua sinceridade, Paulo começou a fazer coisas que Deus não queria que ele fizesse. É claro que Deus o amava. É claro que Deus ama o ser humano, mas Deus pode não amar aquilo que o ser humano acredita, ou pensa, ou faz. Entende a diferença? Paulo vivia assim. E chegou um ponto que a sede de Paulo era tão grande na sua visão, na sua maneira de pensar em servir a Deus, que Paulo começou a perseguir o povo do caminho. Vocês sabem que os cristãos no começo eram chamados do povo do caminho, depois passaram a ser chamados de cristãos. Paulo começou a perseguir, Paulo começou a prender, Paulo começou a provar a morte. Por exemplo, capítulo 7 do livro de Atos, Paulo aprova o apedrejamento de Estevão. As roupas de Estevão são colocadas aos pés de Paulo, simbolizando a autoridade de Paulo em tentar silenciar o povo do caminho. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, Paulo começa a falar quem ele era. Querem abrir esse texto? Eu acho que vale a pena a gente ler. 1 Timóteo capítulo 1. Olha como Paulo se vê antes da sua conversão. Claro, depois que ele se converteu, Paulo entendeu quem ele era, o que ele fez. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa. Estou no capítulo, estou no 2 Timóteo, deixa eu ler o primeiro. Versículo 12, 1 Timóteo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Paulo está dizendo: eu era sincero, mas eu errei. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E olha que interessante: mas por essa mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos aqueles que hão de crer na vida eterna.
Paulo está dizendo: eu fui o pior, eu persegui, eu blasfemei, eu fiz o que eu não tinha que fazer, eu enganei, eu aprovei mortes. Mas quando é que Paulo começa a entender isso? No capítulo 9 do livro de Atos. Paulo estava indo para Damasco, e na sua ida para Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus que já estava ressuscitado. Vocês conhecem bem essa história. Paulo estava indo com 2 soldados, ele tem uma luz muito forte, a glória de Jesus aparece, Paulo cai do seu cavalo, e no meio da sua loucura ou ambição, no sentido humano, de tentar fazer a vontade de Deus, na visão que ele tinha até então, Paulo começa a descobrir que aquilo que ele acreditava, muitas coisas não deveriam ser cridas e vividas. E Paulo então faz 2 perguntas para Jesus que mudariam a sua vida. A primeira pergunta de Paulo: quem és tu? E Jesus diz: eu sou Paulo, a quem você persegue. Segunda pergunta: o que é que o Senhor quer que eu faça? Paulo pela primeira vez diz: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Paulo havia dirigido a vida dele. Tem uma coisa que acontece, não sei se vocês já trabalharam e passaram por isso. Eu trabalhei muitos anos numa empresa chamada TOTUS, aqui na Brasleme. E todo final do ano nós tínhamos algumas coisas que... Tinha algumas entrevistas, alguns processos que nós, como funcionários, deveríamos passar. Um deles era uma avaliação que eles chamavam avaliação 360 graus. O que era essa avaliação? Eu recebia um questionário sobre mim mesmo, como eu me via, em vários aspectos da minha vida profissional, pessoal, postura, etc. Eu respondia o questionário, eu mesmo, obviamente, só que o meu superior recebia o mesmo questionário para falar sobre a minha pessoa, e também as pessoas da minha equipe, que eu liderava, também recebiam o questionário, para falarem o mesmo questionário, para falar o que pensavam a meu respeito. E era muito interessante, tanto no sentido positivo, como às vezes, não no negativo, mas às vezes você ouvia coisas que você nem imaginava. E alguns amigos diziam assim: nossa, eu achei que eu era educado, que eu era simpático, que eu era participativo, que eu era uma pessoa que colaborava com o trabalho dos outros, e disseram que eu sou egoísta, que eu não divido nada, que eu sou antipático. Por quê? Nem sempre como nós nos vemos, as pessoas nos veem. Deus pode nos ver diferente daquilo que nós enxergamos. Paulo precisava entender que a maneira como ele se via não era realmente a maneira como ele era. Mas Paulo nunca havia deixado isso acontecer. E deixa eu te dizer uma coisa: a mudança só acontece quando eu entendo que preciso mudar. Você nunca sairá do lugar. O primeiro princípio da mudança é reconhecer quem eu sou. Vocês acham que foi à toa que Davi disse no Salmo 139: sonda, meu Deus, vê se há algum caminho mau em mim e me guia pelo caminho eterno. Davi tinha medo de não ser, de se enxergar diferente da maneira como Deus o enxergava. Por isso ele dizia: Deus, se eu não estiver me vendo como realmente eu acho que sou, me mostra, me sonda. E às vezes dói. Uma vez estava fazendo evangelismo num lugar, e alguém me fez uma crítica, e eu fiquei com raiva. Não gostei da crítica. E aí eu fui procurar o pastor daquela igreja que eu tinha de fazer evangelismo, para ele me dar apoio na minha raiva, né? E eu disse, raiva no bom sentido, né? Indignação. Eu lembro que eu fui falar com ele e disse: olha, o tal pastor líder me fez uma crítica aqui, e aí, esperando que ele dissesse assim: é mesmo? Que injustiça, eu estou com você, ele não devia ter dito isso. Estava esperando esse apoio. Mas ele falou para mim assim: você tem razões para ficar assim, mas você já parou para pensar que aquilo que ele te disse, eu não sei, ele disse, pode ter uma verdade? Você já parou para analisar que aquilo que ele te disse, por mais que você não tenha gostado, pode ser útil para você? E eu falei: não. Na hora eu fiquei com raiva dele também. Por que me apoiou, né? Mas depois eu fiquei pensando: será que ele não tem razão?
e comecei a pensar. A minha mudança, eu não era pastor ainda. A minha mudança, quando eu entendi isso, fez com que eu mudasse muito da minha forma de pregar. E até hoje eu sou abençoado por essa frase que eu não gostei, mas que mudou meu jeito como pastor e pregador. Às vezes nós não nos enxergamos, e por isso temos que ter coragem de dizer: Deus, me ajuda, porque, Senhor, eu estou tentando fazer as coisas, elas não acontecem. Por quê? Porque talvez você não esteja no nível, na fase, na etapa, com a postura que você precisa estar. Então quando Paulo disse: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ele estava dizendo: já fiz do meu jeito, já tentei do meu jeito, já fiz tudo que eu achava que eu tinha que fazer, mas agora o Senhor está me dizendo que eu estou errado, que eu estou perseguindo o Senhor. Então me diz o que é que eu tenho que fazer. Paulo é batizado. Seu problema na visão, Paulo é curado da visão, mas a gente entende que parcialmente Paulo ainda não havia ficado curado 100%, tanto que a grande parte das cartas de Paulo tem alguém o apoiando ali. Mas Paulo colocou algo na sua mente nesse momento do encontro, e esse é o momento final da mensagem, um momento forte que eu quero que você se ligue comigo. Paulo colocou algo na sua cabeça. Paulo colocou na sua cabeça que ele teria que, a partir daquele momento, ser como Jesus. Se você estudar as cartas de Paulo, são 14, você vai ver uma linha em comum nas cartas, relacionada à sua vida pessoal. Qual era? A vontade, o desejo, a meta, o objetivo, a visão que Paulo tinha para ele mesmo, de um dia ser como Jesus. Paulo colocou isso na mente dele. Ele lutaria, ele brigaria com ele mesmo, para que pudesse chegar nesse ponto. Há alguns momentos que Paulo escreve assim, por exemplo: eu esmurro o meu corpo. 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, e eu o reduzo à servidão, para que pregar aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo? Eu esmurro o meu corpo, a natureza humana, carnal, lutando contra a espiritual e vice-versa. Paulo está dizendo: nasci de novo, eu estou lutando, eu estou indo contra as minhas tendências, porque Paulo não queria mais ser aquilo que ele havia sido. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, por exemplo, a partir do versículo 14 do capítulo 7, Paulo diz: aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, aquilo que eu sei que Deus está me pedindo para fazer, muitas vezes eu não faço. Mas aquilo que eu sei que eu não tenho que fazer, muitas vezes eu faço. E ele diz assim: miserável homem quem sou, quem me livrará disso? Mas Paulo continuou a sua luta, e algumas vezes ele dizia, 1 Coríntios 15, 31, ele dizia: eu morro a cada dia, a luta contra o seu eu. Paulo não queria mais liderar a sua vida. Deus não iria anular a vida dele, entenda isso. Deus une a nossa vontade com a vontade dele e a santifica. Quando Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, quero abrir um versículo só, Romanos capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante, como Paulo se intitula. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Em algumas versões, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Por que Paulo se chama de escravo ou de servo? Porque Paulo destaca isso. Pareceria algo que estava diminuindo a ele próprio. Como o escravo vivia? Na época de Paulo também, o escravo não tinha a liberdade, por exemplo, de escolher o que ele iria comer, não tinha liberdade de escolher o que ele iria vestir, tinha o seu horário determinado para acordar, o seu horário determinado para dormir. Um escravo, ele era conduzido pelas orientações
do seu senhor, dos seus donos. E Paulo, ele usa esse termo para ele próprio, porque no fundo, essa era a visão de Paulo. Ele queria chegar ao ponto de dizer assim: é Ele que me dirige, é Ele que diz para mim como eu tenho que viver. Para Paulo isso era um prazer, era uma alegria. Ele sabia que no momento, ou quanto mais intenso fosse a sua vida com Deus, mais ele atingiria o seu sonho. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Ser como Jesus. Ele lutava cada dia. Ele dizia: não, eu não cheguei ainda, eu não estou lá ainda, mas eu prossigo para o alvo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida passada e olha, se eu pudesse voltar o tempo, vocês acham que porque eu sou pastor, não errei? Claro que errei. Quantas coisas, se voltasse o tempo, eu faria diferente. Mas uma coisa é pensar isso, outra coisa é ficar preso ao passado, outra coisa é não se perdoar, outra coisa é não esquecer, outra coisa é não conseguir viver o presente e o futuro, por estar constantemente amarrado a um erro, a uma falha, alguma coisa que fizemos, e ficamos ali de alguma maneira mastigando esse assunto e a vida não sai do lugar. Por isso Paulo diz: eu esqueço aquilo que para trás fico, esqueço que fui blasfemador, que fui o pior, e prossigo para o alvo. E o momento da vida de Paulo, ele chega a dizer, ao escrever a sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, chega Paulo então ao momento que ele havia sonhado. Claro, tem muitas coisas para falar de Paulo, vou pregar muitos sermões de Paulo no período que estiver aqui. Hoje é uma visão geral da sua vida. Paulo escreve, Gálatas 2, 19 e 20: já estou crucificado com Cristo, e já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele havia conseguido. Chega o momento que Paulo é preso, é solto, é preso de novo. Mas quando Paulo está terminando a vida dele, ele havia entendido que o seu ministério estava no fim. Então Paulo escreve aquilo que eu li para vocês na introdução dessa mensagem. E a preocupação de Paulo: Timóteo, eu vou morrer, eu vou ser oferecido, mas você continua, prega a palavra, Timóteo, prega a tempo, fora de tempo, seja oportuno ou não, faz o trabalho de um evangelista, porque no final dos tempos, no ano 2023, ali para frente, no final, as pessoas não suportarão a verdade, e darão ouvidos a fábulas, a mentiras, mas você prega o evangelho. Talvez alguns conheçam aqui, mas eu sei que a maioria talvez não conhece, porque me tornei pastor. Eu quero terminar com isso. Outro dia posso contar de novo minha conversão. Fui músico, fui lutador, fui jogador de futebol, pratico musculação desde os 15 anos. Alguns não sabem, quarta-feira que vem farei 59 anos. Conheci a palavra de Deus com 20 anos. Faço esporte desde os 7 anos. Fui lutador por 3 anos, como disse. Fui músico da noite por 3 anos. E quem sabe no primeiro sábado de março eu conto para vocês como é que Deus me trouxe. Mas quando eu me converti, meu coração mudou absurdamente. Não dormi uma noite sem chorar, não dormi uma noite sem dizer para Deus, na minha sinceridade, porque falo com Deus desde que me conheço como ser humano. Minha mãe dizia: filho, não dorme sem falar com Deus, e de alguma maneira eu fazia isso. E quando me converti, a primeira coisa que veio na minha mente: quero viver para Deus. Eu sempre sonhei em ser padre, não dei risada, mas é verdade.
Sempre sonhei em ser padre. Acho bonito. Mas me converti ao Evangelho de Jesus, no sentido, respeito obviamente todos os católicos e todas as pessoas, da maneira como eles interpretam a Bíblia. Não estou falando isso como uma visão ao contrário, como eu disse no início da mensagem. Mas conheci a palavra de Deus da maneira que eu entendo que o Senhor quer que eu entenda, da maneira como penso. E o meu desejo foi: eu quero servir a Deus, então quero ser um pastor. Mas eu fui o filho que nasceu 10 anos depois dos meus irmãos. Eu vim para tentar manter o casamento do meu pai com a minha mãe. Eu brinco que eu sou o único filho que, se meu pai e minha mãe não brigassem, eu não teria nascido. Eles brigaram e minha mãe pensou nisso, e eu nasci. 10 anos, meus irmãos são mais velhos. Quando eu tinha 12 anos, eles já se casaram. A solidão foi o meu fantasma. Minha mãe trabalhava fora, e ela me deixava preso em casa. E do meu jeito eu falava com Deus, sempre. Mas agora havia me convertido. Isso eu conto em detalhes, como eu disse depois. E pensei: quero servir a Deus. E agora a minha visão era ser um pastor. Mas como ser um pastor? Meus irmãos fora de casa, minha mãe sozinha, eu que ajudava minha mãe. Tive oportunidades, mas eu pensei: depois eu vou. E o tempo foi passando e eu não fui. Comecei a pregar com 23 anos. Cheguei ao ponto de pregar 150 dias no ano. 150 dias no ano. Pregava em todos os lugares que me chamavam. Mas ficava algo dentro de mim: você não é pastor, você tinha que ter sido pastor. E eu pensava: eu sei, Senhor, mas e agora? O que é que eu faço? O tempo ia passando e as coisas iam ficando mais complexas. Conheci minha esposa com 30 anos. E disse para ela que eu queria ser pastor. Ela disse: amor, eu amo a Jesus. Ela havia se convertido, que é um outro testemunho, alguns já viram. Mas você já prega em tantos lugares, já prega o tempo inteiro, para que parar? Eu pensei: tem razão, mas ao mesmo tempo eu sinto que Deus me chama para isso. Mas fui de novo adiando. Me casei com 34 anos. Veio a Nicole, veio o Nicolas. Entrei na TOTUS. Continuava pregando, mas agora tinha filhos, manter os filhos, trabalhando. Estudei administração, me especializei em gestão de projetos. Tirei certificações, estudei como nunca para me tornar um especialista nessa área. Deus me deu a oportunidade, e falo isso dentro do contexto daquilo que vou dizer para vocês. Tirei algumas certificações, inclusive uma das certificações mais aceitas no mundo hoje, num órgão chamado PMI, nos Estados Unidos, que dá uma certificação chamada PMP, que me permitia trabalhar até em 180 países. Estava crescendo, me desenvolvendo, crescendo na empresa, cada vez mais. Mas por mais que crescesse, por mais que ganhasse, por mais que subisse, por mais que realizasse grandes coisas, quando eu ia me deitar à noite, vinha no meu coração: você devia ter sido pastor. Mas o tempo já havia se passado, já quase indo para 40 anos. Não daria mais. Quando estava no ano de 2007, 2006, 2007, por uma série de razões, acabamos mudando ali para Engenheiro Coelho, ali onde está o NASP, sem nenhum objetivo de fazer teologia. Mudamos porque muitos amigos mudaram, e a gente sentiu no coração que Deus estava dizendo para a gente mudar. Larguei da TOTUS São Paulo, fui para TOTUS Campinas, e ali comecei a trabalhar o dobro do que trabalhava em São Paulo. E minha vida entrou num processo terrível. E quanto mais eu trabalhava, mais resultados eu tinha, mais dinheiro eu ganhava, mais eu crescia. E agora eu pensava: estou com a família aqui, preciso trabalhar, preciso ganhar. E comecei a não pregar tanto, porque no interior não era um local que eu pregava muito. E chegou um ponto que eu trabalhava absurdamente. Aos sábados eu ia à igreja, e eu levava aquilo que
que sobrava do meu corpo e da minha mente, de tão cansado. Havia vivido uma vida intensa com Deus, intensa em pregação, intensa. Havia entregue minha vida para Deus, mas agora estava ali envolto. E nesse contexto haviam surgido aquelas 40 madrugadas, lembram? E minha esposa começou a orar, sem me falar. Acordava de madrugada e começava a orar. E uma das manhãs, ela disse: Deus falou comigo. Eu falei: é mesmo? O que é que Deus disse para você? Ele disse que você tem que largar da empresa, largar tudo e fazer teologia. Eu sorri para ela na hora e falei assim: você está brincando, né? Eu sempre sonhei em ser pastor. Eu sempre quis ser pastor. Mas agora não dá mais. 40 anos, 41 anos. Não tem como. Outra coisa, sabe quanto ganha um pastor? Eu falei: eu ganho 10 vezes mais que eu ganho um pastor. Você vai conseguir mudar a vida, viver com 10 vezes menos? Ela disse: você sabe que eu nunca nem apoiei você a ser pastor, mas Deus falou comigo, e se tiver que viver com 10 vezes menos eu vivo, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu disse: não, você não deve ter ouvido Deus falar. Vai orar de novo, fala com Deus, não é possível. Deus não ia falar isso para mim na idade que eu estou. Passou aquele dia, outro dia, orou de novo, voltou, falou assim: Deus falou de novo, falou que você tem que largar tudo. Eu falei: amor, você não está entendendo. Como é que eu vou largar tudo? Não tem como. E eu estava para assumir com o braço direito do presidente na área de gestão geral de projetos. Queridos, Deus tinha me dado a oportunidade até então de crescer demais nessa área. Eu me tornei, pela graça, para a honra e glória de Deus, das pessoas mais especialistas em gerenciamento de projetos. Estava começando a escrever para jornais, estava começando a fazer coisas cada vez maiores nessa área, mesmo dentro da TOTS. E agora eu já tinha passado por uma prévia, onde todos da empresa tinham colocado o meu nome como uma pessoa ideal para a função de gestor geral de projetos. Eu disse para ela: amor, ainda finalmente vou chegar na posição que eu queria, vou ganhar mais, vou poder fazer mais. Ela disse: amor, mas Deus me disse, você tem que largar tudo. E ela disse assim: pede sinais para Deus. E eu nunca fui de pedir sinais. No começo eu relutei, mas aí comecei a pedir alguns sinais para Deus, e Deus me dava todos. E olha, eu vou ser transparente, que eu não sou um pastor com máscaras. Eu não ficava com raiva de Deus, mas eu ficava com raiva que a resposta vinha, porque minha mente travou. Eu fiquei 2 meses fugindo de Deus, porque eu pensei: como é que eu vou me manter? Como é que eu vou educar meus filhos? Como é que eu vou fazer alguma coisa com aquilo que um pastor ganha, na minha visão na época? Eu tinha essa visão na época. Então eu travei, eu não conseguia pensar na possibilidade, e eu pedia sinais, os sinais vinham, eu dizia: não é possível, não é possível. O penúltimo sinal que eu pedi foi o pastor. Existe um pastor ainda aposentado agora, chamado pastor Amin Rodor. Ele era o diretor, acho que você conheceu, né? Ele era o diretor da teologia. Ele não me conhecia. Eu tinha acabado, eu estava lá, mas ele não me conhecia. E eu soube, que depois disseram que não existiu isso, mas eu acho que talvez tenha existido, que existiam algumas vagas para se entrar em teologia para quem já tinha diploma de nível superior, dependendo da área. Se essa pessoa quisesse, o seu diploma, o seu currículo era analisado pela comissão ali do NASP, da teologia, e você poderia entrar, fazer teologia ou não. Me disseram isso. E eu pensei assim: Deus, vou pedir um sinal. Esse homem nunca me viu na vida, não sabe quem eu sou, não vou dizer para ele que sou eu. Eu vou só fazer a pergunta assim: pastor Amin, é verdade que existem vagas para entrar em teologia para quem é portador de diploma de nível superior? Se ele, sem nunca ter me visto, olhar para mim e falar assim: se for para você eu te matriculo, é porque o senhor está me chamando. É óbvio que ele nunca ia fazer isso, não é? Nunca faria isso. Manhã do sábado, terminou a escola sabatina, ali na escola das crianças, ele estava dando aula ali. Pastor Amin, eu nem falei meu nome, eu tentei ser o mais mal educado possível, mas sem ser tão mal educado.
para ele não me responder. Eu estava fugindo de Deus. Eu falei: o senhor é pastor Amin? Sim. O senhor é o diretor da teologia? Sim. Eu devia ter dito, claro que do meu jeito eu falaria: prazer, João Paulo, abraçaria ele, mas ali eu estava travado e eu queria que ele não falasse. E eu virei e falei assim: é verdade que existem vagas para quem tem diploma? Falei a frase. Ele falou: sim, se for para você eu te matriculo. E eu pensei: miserável. Saí dali, não contei para minha esposa. Eu não contava que as respostas estavam sendo positivas, até que eu resolvi colocar Deus na minha visão limitada nesse período em xeque. Eu já ia ser eleito, eu já ia ser oficializado na função na TOTS. Então eu pensei assim: já sei como fazer uma coisa que Deus não tem como mudar. E olha qual foi minha oração maldosa: Deus, se o Senhor quiser que eu faça teologia mesmo, faça com que o presidente da empresa desista do meu nome. Queridos, eu não tinha concorrente para a função. Ninguém tinha a certificação com a formação que eu tinha. Ninguém, não tinha outro. Eu pensei: agora sim, Deus não vai ter outro, nem que não tem como. Eu vou ser efetivado na função. E depois vou dizer para minha esposa assim: está vendo? Eu também orei, e Deus me deixou ficar na função. Então é para não fazer teologia. Eu pensei: minha estratégia é perfeita. Chegou o dia da reunião, não esqueço a data, 6 de janeiro de 2008. Não havia falado mais com o pastor Amin, havia fugido. 6 de janeiro eu vou para a reunião. Presidente de um lado, eu do outro, os dirigentes da empresa. E era uma função que eles estavam almejando muito, porque a empresa ia começar a trabalhar focado em projetos, e isso alavancaria a empresa em todas as áreas. E tendo alguém experiente tratando especialmente disso, isso traria e levaria a empresa para outros patamares. Então ele reúne os líderes, ele começa a fazer um discurso. E no discurso ele dizia assim: bom, estou falando das minhas palavras, ele dizia assim: finalmente vamos oficializar o nome desse grande profissional, para que a nossa empresa entre num novo momento. E eu pensando assim: esse grande líder aí sou eu. Eu pensando: esse homem que nós vamos chamar, tem características extraordinárias. Deixa eu citar algumas delas. E ele foi citando a primeira, ele citou 8. A primeira era minha, eu pensava: esse aí sou eu. Citou a segunda, eu dizia: esse sou eu. A terceira: esse sou eu. Quarto: esse sou eu. Da quinta à oitava não eram minhas características. E eu pensava assim: como um presidente tão inteligente errou 4 características minhas. Mas quando terminar aqui a reunião, eu vou dizer para ele: presidente, essas 4 últimas não tem nada a ver comigo. Mas esperei ele terminar. E quando ele terminou, ele falou: então o nome desse grande profissional, desse grande líder que vai ajudar a mudar essa empresa, o nome é tal, e não era o meu. Na hora eu fiquei petrificado. Eu nem lembrei da minha oração. E todos os outros dirigentes olhavam para ele e diziam assim: quem, presidente? Quem o senhor colocou? Como assim? Mas ele não tem a visão E olhavam para mim, e o presidente abaixava a cabeça e dizia assim: ele não tem mais, a gente escolheu ele. Mas presidente, ele não tem a certificação de PMP. E olhavam para mim e ele dizia: realmente ele não tem. Ele não sabia dizer porque ele tinha escolhido. Eu confesso que eu queria morrer, queria que abrisse um buraco embaixo de mim. Eu pensava: como assim? Me traíram, me enganaram. Como? Saí dali por fora comportado, por dentro muito indignado, sem entender. Entrei no meu carro, voltando para casa, os amigos diziam para mim: o presidente ficou louco, ninguém está entendendo nada, a gente só foi lá para ouvir o teu nome, ninguém está entendendo nada. Eu falei: muito menos eu. Voltei para casa, cheguei em casa, minha mulher de Campinas, até onde eu morava, Engenheiro, ali perto do NASP. Cheguei, a Cristina queria mostrar uma coisa para mim, que Ellen White, um livro de Ellen White. Ó, Deus mandou te dizer uma coisa. Eu falei: amor, não quero que você leia nada, não quero que você leia nada, eu quero ficar sozinho. Mas amor, Deus mandou ler. Eu falei: amor, não quero que você leia, vai dormir, quero ficar sozinho. 10:30 da noite. E fiquei na sala. Sabe quando você tem lutas, você tenta entender alguma coisa que aconteceu do jeito diferente do que você imaginava? Minha cabeça começou a ficar em looping.
Eu pensava, por que fizeram isso comigo? Por que fizeram? Que traição, depois de tudo, quantos contratos eu fechei, quantos projetos eu fechei, quantas coisas eu trouxe para a empresa, e fui lembrando de tudo que eu fazia, como fizeram isso comigo, e eu ficava em loop nesse pensamento. 4:30 da manhã, 6 horas assim, eu achei que ia morrer. Falei, minha cabeça vai explodir, vai estourar alguma coisa aqui, porque eu preciso parar de pensar nisso. Eu lembro que eu falei, Deus me faz dormir, só falei isso, nem lembrei da minha oração, não lembrei de nada, e Deus me fez dormir assim, instantaneamente. 4:30, 7 da manhã, 2h30 depois eu acordei, um dia lindo, sol, saí na varanda assim da casa, olhei para o céu, e quando olhei para o meu coração, a angústia era tão gigante nessas 6 horas, quando eu acordo agora, paz total. E eu olho, avalio meus sentimentos, uma paz sobrenatural, eu viro Deus, obrigado por me dar paz, nesse momento tão difícil da minha vida. E nessa hora Deus corta o meu pensamento, eu não tinha ouvido Deus falar sobre esse assunto até então. Ele corta meus pensamentos e fala assim, filho, você não orou? Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu orei da boca para fora, o Senhor sabe que eu orei com medo, o Senhor sabe que eu orei no fundo para não dar certo, mas Deus, e agora, filho, eu quero que você seja pastor. Eu falei, mas Senhor, como vou manter minha família? Senhor, o Senhor sabe quanto eu ganho, quanto eu gasto, eu tenho 2 filhos, como eu vou fazer, Senhor? Ele disse assim, quem cuidava de você, eu ou a empresa? E eu falei, é o Senhor, mas a gente sempre pensa, é o meu trabalho, eu faço, eu aconteço, eu realizo, eu sou a pessoa, eu sou aquilo e aquilo. No fundo a gente pensa, o dinheiro é meu, tudo é meu. Deus falou, eu que tenho cuidado de você. E eu disse, Deus, eu não entendo tudo, não sei como o Senhor vai fazer, o Senhor vai ter que me reconstruir, para poder viver com outra cabeça, mas se é para isso que o Senhor está me chamando, estou aqui. O único dia que eu saí para andar no condomínio que eu morava foi esse dia. E quem eu encontro? Depois de meses, pastor Amin Rodor. E ele fala assim, meu jovem, tudo bem? Ele para o carro. Eu disse, tudo bem, pastor. E a teologia? E a teologia? Não, pastor, tudo bem, já passou o tempo. Eu olho a luta, Deus tinha acabado de falar comigo. Não passou não. Quarta-feira na minha sala, 9 horas. E eu ainda pensei de novo. Não, Deus, é isso. Eu lutando contra mim. Quarta-feira estive lá. Eu vou terminar. Depois de muitas coisas que aconteceram, estive lá. E falei, pastor, o senhor sabe, né? 41 anos. Eu posso fazer teologia, mas não vou ser chamado. Já vou estar com 40 e poucos quando me formar. Quem disse para você? Você vai ser chamado. Falei, pastor, o senhor não entendeu bem a minha idade. Você vai ser chamado. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as matérias. Faça todas as matérias. Passaram uns dias, me aprovaram 3 dias antes de começar as aulas. Chorei 1h30, fui fazer a matrícula. Virei e falei assim, mocinha, me matricula só das 7 às 10. Meio-dia não. Eu pensei, eu tenho que ir para Totos ainda. Mas Deus me chamou, mas tem que ir para Totos. E aquela luta. Ela falou, mas só até as 10, só até as 10. E de novo Deus falou, até meio-dia. Falei, Deus, até meio-dia, até meio-dia. Moça, até meio-dia. Ah, você mudou de ideia? Mudei, até meio-dia. Entrei, dia 11 de fevereiro de 2008, na sala de aula. Só moçada, igual Elias. E eu, patriarca, 42 anos. Eu havia sonhado, sem exagero, umas 200 vezes, que eu estudava teologia. Quando eu acordava, eu dizia, foi sonho. E agora eu olhava e pensava, eu não estou sonhando mesmo. Nossa, eu estou aqui. Eu não acredito, eu estou aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui. Aí eu estudava de manhã, à tarde eu ia para Totos, porque eu não tinha saído. À noite eu planejava e estudava, imagine, 2 filhos.
Só que depois de um mês, o presidente, o diretor-geral me chama e fala assim: por que você não está apontando horas pela manhã? Eu falei: eu preciso ir aí para contar. E cheguei lá, o presidente me encontrou e falou: o que está acontecendo? Eu falei: presidente, deixa eu te contar o que aconteceu. E contei para ele. Ele falou: mas seus planos, os seus sonhos, você tem vários terrenos, você tinha comprado, você ia comprar a tua... Eu falei: Deus mudou meu sonho. Mas a gente faz um outro mestrado, Presidente, Deus me chamou para ser pastor. Depois de ficarmos muito tempo ali, ele saiu chorando para lá, eu saí chorando para cá. Ele falou: não tem como manter você no horário. Eu falei: mas meus projetos estão todos bem. Eu pensava: não importa, o que eu ganho, se eu trabalhar um pouco menos, não vai mudar muito. Mas ele disse: eu não posso continuar. E eu tentava argumentar, e Deus de novo na minha mente: filho, eu quero que você trabalhe para mim, não quero que você fique aqui. Eu falava: Senhor, em pensamento, mas aqui eu vou ganhar um pouco para me manter. Filho, deixa eu fazer do meu jeito. Liguei para minha mulher e falei: amor, aconteceu isso e isso. Eu falei: ai, amém, Deus já falou que você ia sair daí, vem para casa. Fiquei abril, maio, junho, julho, agosto, não consegui mudar muito meu estilo de vida. Meu dinheiro foi diminuindo. Eu tinha uma casa em São Paulo, as coisas foram ficando complicadas. Eu tinha dado um curso de gerenciamento de projetos, as pessoas disseram: queremos você em todos os lugares aqui no interior. Eu pensei: vou ganhar dinheiro com consultoria, mas tudo fechado, os contratos assim, não assinado, combinado, e nada, nenhum começava. Eu ia orar dizendo: Deus, está acabando o dinheiro, não sei o que fazer, para onde eu vou, me mostra. Eu não deixava Deus falar. Eu orava e dizia: não tem jeito. Até que um dia eu tinha um mês só para me manter. Imagina, um mês, 2 filhos e mulher. Minha mulher era personal trainer aqui no São Paulo. No interior era, mas era pouco, não dá para manter a gente. Aí um dia eu falei: Deus, se eu não estiver ouvindo, me fala, qual é o próximo passo? Ele disse: vai procurar o José Paulo Martini no NASP. Eu quero que você trabalhe para mim. Eu falei: Senhor, como é que eu vou procurar um diretor, dizer para ele essa história? Vai achar que sou louco, Senhor. Vai falar como? Ele me conhece um pouco. Filho, tá bom, Senhor. Por uma série de razões, um dia eu conto com mais calma. Acabei parando na sala desse homem uma noite, uma terça-feira, e contei resumidamente para ele isso. Ele falou assim: agora entendi, porque faz 2 semanas que Deus está pedindo para chamar você para trabalhar comigo. Eu disse: como? Eu te conheci 9 meses, alguns meses atrás, mas as últimas semanas Deus tem falado: aquele moço João Paulo, traz ele para trabalhar com você. E você está aqui. E comecei a trabalhar no NASP como gerente de projetos do campus e professor universitário na área de ensino religioso e gerenciamento de projetos. Quanto você quer ganhar? Eu falei: se o senhor quiser. Eu estava no Segme. Voltei para casa. Acabou o primeiro mês. E eu vou fechar com isso. São muitos testemunhos. Vou contando ao longo do tempo aqui. O dinheiro acabou. Minha mulher falou: tem macarrão, não tem molho. Tem arroz, não tem feijão. Eu falei: meu pai, nunca passei por isso. A conta que a gente comprava comida no armazém tinha uma vencida. Ela falou: não tenho coragem de ir lá. Eu falei: eu também não, só se for para pagar. Fui tomar um banho e falei: Deus, eu faço teologia de manhã, eu sou gerente de projetos à tarde, eu tenho 10 turmas de ensino superior à noite, sábado é o dia do Senhor, tenho que estudar, fazer estágio, ficar com as crianças. Senhor, não tenho o que fazer, Pai. O que o Senhor quer que eu faça? Saí do banho e começou a sequência de muitos milagres. Eu vou contar só esse. Um amigo meu veio de São Paulo, talvez ele esteja me ouvindo, Alexandre Medeiros. Chegou em casa e me disse: João, estava em São Paulo ontem e você sabe, às vezes estou orando, lendo a Bíblia e Deus fala comigo, e nesse momento da comunhão Deus falou assim: vai lá para Engenheiro Coelho.
o meu filho João Paulo, Cristina, estão precisando do seu apoio. Vai aonde eles compram comida, paga a conta deles e manda um recado para eles. Ele me dizendo. Eu fiquei petrificado com a minha esposa, olhando para ele, eu falei, que recado que Deus está mandando para você? Deus está mandando um recado dizendo para você que Ele está cuidando de você, para você descansar. João, tua conta está paga, deixei um valor para você. Deus vai cuidar de você. Isso aconteceu, irmãos, muitas vezes. Muitas vezes. Todos diziam, você não vai ser chamado. Me formei com 46 anos. Deus manteve a gente. Hoje, me formei em 2011, estamos em 2023. Não sei tudo o que vai acontecer. Vivo uma vida normal, simples. Deus me abençoa com a família. Temos desafios, vocês imaginam. Mas da mesma maneira como Deus tem conduzido a nossa vida, eu tenho certeza que de uma forma ou de outra Deus vai conduzir. E por isso, ao terminarmos a mensagem dessa manhã, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui. Mais uma vez porque Ele me chamou. Mais uma vez porque quando eu pensei que era tarde demais, para Deus não era. Quando eu achei que não dava mais tempo, para Deus dava. Quando meus sonhos estavam engavetados, Deus tirou da gaveta e fez com que esses sonhos acontecessem. Quando eu achava que Deus não tinha mais lembrança de mim para ser pastor, Ele disse, eu não mudei os planos para você. Demorou porque eu não deixei. Porque eu no fundo com a minha postura adiei, entende? Paulo se converte no momento porque até então ele não havia deixado. E você e eu muitas vezes adiamos o que Deus tem para fazer na nossa vida, os sonhos que Ele quer realizar, porque às vezes nós bloqueamos, às vezes somos duros de coração, como fui por 2 meses, às vezes limitamos o que Deus está querendo fazer, e a gente pensa, não tem como, quem sou eu? Eu não sou tão bonito, eu não sou tão bonito, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso isso. Queridos, Deus transformou Pedro, Deus transformou Paulo, Deus chamou homens e mulheres de todos os perfis. O que Deus precisa é que você e eu nos dispomos, nos colocarmos numa condição que Ele possa fazer de nós homens e mulheres segundo o coração dEle. Qual é o seu sonho nessa manhã? Deus uma vez disse para Josué, Josué, dispõe-te, que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E Deus está chamando você nessa manhã para se colocar nas mãos dEle. Qual é o teu sonho? Você acha que não dá mais tempo? Eu vou dizer uma frase que eu disse a semana passada. Se for para a tua felicidade nesse mundo, mas acima de tudo para a tua salvação, Deus vai realizar seus sonhos na tua vida se você deixar. Eu queria orar com você. Não desista de Deus. Não desista dos teus sonhos. Não desista. Não pense que Deus não está se lembrando de você. Porque se eu, com a vida que tive, com as lutas que tive, com a solidão que tive, autoestima baixa, sozinho, sem ninguém, sem pai, sem irmão, irmãos, sem referências, depois de tudo que vivi, depois de noites de choro, desespero, angústia, se Deus me trouxe para viver e fazer o que faço, por que você acha que você não pode? Eu não sou melhor que você. Que tal a gente orar para Deus? Vamos fazer isso juntos? Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Pai. Muitas coisas vivemos, o Senhor tem acompanhado a vida de cada um de nós. Muitos de nós que estamos aqui nessa manhã
como eu já vivi isso. Talvez com o risco de pensar que aquilo que sonham não é mais possível de ser realizado. Eu sei, Pai, que tem sonhos que não contribuirão para o nosso bem, e esses, claro que queremos que o Senhor não deixe que aconteçam, mas existem sonhos que temos que o Senhor pode realizá-los e que de alguma maneira nós os estamos impedindo. Nós não queremos mais, Senhor, pensar somente com a nossa cabeça, olhar as coisas somente do nosso jeito, e às vezes a nossa sinceridade não percebemos que apesar de sinceros, estamos indo numa direção que o Senhor não quer que estejamos. Por isso, sonda no Senhor, como o Senhor fez com Davi, mostra para nós quem realmente somos, aonde estamos, o que precisamos, para que a nossa vida mude, para que a gente recomece de um outro jeito, se for necessário. Senhor, se precisar de um coração novo, nos dê, uma mente nova, nos dê, mas não deixe que percamos mais tempo, não deixe que a vida passe, e adiemos tantas coisas lindas que o Senhor tem para nós, por causa da nossa dureza, às vezes teimosia, orgulho, egoísmo. Senhor, liberta-nos de nós mesmos, porque no fundo somos o nosso maior inimigo. Faz em nós, Senhor, aquilo que só o Senhor sabe fazer, milagres. Transforma, renova, reconstrói, faz tudo novo de novo, se for para a honra e glória do Senhor. Vamos agora continuar estudando a Bíblia, no momento da escola sabatina. Que continuemos em comunhão, Pai, e que cada pessoa que está aqui nessa manhã possa se entregar junto comigo, que estou me entregando mais uma vez agora, no nome de Jesus. Amém.